Olá, meus irmãos de caminhada. Estamos aqui novamente. Júlia. Boa tarde para todos. Então, estamos novamente aqui, como todas as sextas-feiras, para estudar Memórias de um Suicida, o livro de Dona Ivone do Amaral Pereira. E, para abrir os nossos trabalhos, harmonizar o ambiente, nós vamos fazer a leitura, né, do livro da Dona... Mediunidade, Tarefa com Jesus, uma psicografia da Dona Ivone Pereira. Exatamente. Então, vamos ao texto aqui. O texto é o item 16 do livro, né? Isso, Mediunidade e Pensamento. Deixa eu só fazer um adendo. A psicografia é da Alda Maria, pelo espírito da Dona Ivone Pereira, tá? Isso. Acertando aí o que eu falei, tá? Então, vamos lá. Mediunidade e Pensamento. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para o outro o pensamento, como o ar transmite o som. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 27, o item 10. Tá? Vou fazer um pequeno comentário dele. É muito comum chegar o neófito, que é o cristão novato, né? O novo, à casa espírita, trazendo consigo alguma sensibilidade, buscando uma reunião mediúnica em que possa expandir seus dotes. Como é natural, faltam-lhe conhecimentos a respeito do assunto, pois até então não havia estabelecido contato com a doutrina espírita, tendo-se interessado devido a possibilidade de estabelecer uma comunicação mais estreita com os ditos mortos, muito mais por curiosidade do que por motivos cunhados pela responsabilidade e pelo respeito. Agora vamos à prece, levar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Julinha vai abrir aqui com a prece. Então, elevando nossos pensamentos ao alto, à figura do Mestre Jesus, pedindo a sua ajuda, a sua sustentação para o nosso trabalho iniciado nesse momento, pedindo também a proteção de Dona Ivone Pereira e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus e muito obrigada. Nós estamos aqui falando, nós paramos sobre... O capítulo é o 6, né, Selma? E a gente já está quase no final desse capítulo, porque a gente já estava estudando no último episódio a respeito dessa ajuda espiritual, né, que está sendo dada para que essa reunião nessa casa espírita possa acontecer com muita segurança. Aí a gente terminou na última reunião falando a respeito desses espíritos superiores com um grau de elevação, que eles têm uma assembleia, né, de 12 varões, onde eles se reúnem num ambiente de uma sala e através de um recinto distinto dentro do Instituto Maria de Nazaré, onde eles fazem essa ligação com o alto para que o Mestre Jesus os ajude nessa empreitada junto a esses suicidas dementados. E aí a Selma vai comentar para a gente a respeito desses espíritos, com essa comunhão que é realizada para que tenha êxito na realização desse trabalho. Vamos lá, Selminha. Então, esses espíritos aí, esses 12, né, trabalhadores que ficavam na casa, né, aí faz uma pequena narrativa sobre eles, que é bem interessante, né, saber.
né? Que ele fala que então eles faziam essa conexão direta faziam a prece, né? Solicitando a intervenção de Jesus nesse trabalho todo, né? E vamos ver aqui, ó, as partes aqui que eu separei. Esses 12, chamam assim, alguns chamam até mestres, né? Esses 12 mestres, né? Estavam lá no Instituto de Maria de Nazaré, né? Então, por que eles ficavam lá, né? Eles tinham no caso, eles apresentavam idênticas, né, perfeitamente idênticas em qualidades morais e graus de virtude e de ciência. O estado de espiritualização deles, com a comunhão no amor, né, aquele amor fraterno, aquele amor universal que eles efetuavam. Então, eles ficavam ali, nesse sentido da prece. Não havia a necessidade deles estarem naquela assembleia, naquela casa ali. De lá, eles emanavam para esse local, né? E o Camilo até faz as narrativas, né? Com relação a essa situação toda, né? Então, esses 12, vamos dizer assim, eles se julgavam, embora eles tivessem essa envergadura moral e científica mais elevada, eles se julgavam ainda simples e modestos, né? Porque ainda assim eles se consideravam ainda necessitados e sofredores, pequenos ainda no conhecimento da ciência, né? Embora eles tivessem um grau de ciência muito elevado, eles ainda se consideravam pequenos, né? Porque nós sabemos que o que nós temos de conhecimento aqui ainda é muito limitado, né? E esses irmãos estão também em ascensão, né? Senão eles não estariam nem no orbe da Terra, vamos dizer assim. Os espíritos mais elevados, eles nem ficam aqui em toda essa psicosfera da Terra. Então, então ele diz aqui, né, eles ainda se achavam pequenos, apesar, né, que fala, do longo carreiro de experiência que eles palmilhavam, ainda se sentiam pequenos nisso, né? Eles ainda se achavam distantes, né, da perfeição, corriam, né, eles tinham aquela necessidade ainda de caminhar a passos largos para realmente chegar na perfeição, né? Então, tem até uma narrativa que ele fala aqui, que eles passos firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentavam, a união definitiva com Jesus, e revelam com demonstrações verdadeiras que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Então, veja a grandiosidade espiritual desses irmãos que estavam trabalhando lá, que, embora, né, grandiosidade deles em relação a nós, ainda se sentiam imperfeitos, mas eles estavam em trabalhos de ascensão, né, Júlia, que eles já tinham um controle, vamos dizer assim, com relação às nossas paixões terrenas, essas paixões terrenas que sempre estamos tropeçando nelas e nos perdendo, né? Eles já não tinham esses desejos impuros, eles já tinham uma vontade rígida, né, que eles falam assim, e aquele propósito no amor incondicional, na justiça, no dever que eles tinham como espíritos. Porque o propósito deles era a união definitiva com Jesus, né? Tem essa questão. Tem, Selma. Coisa, e a gente vê aqui também nessas descrições que o Camilo fala desses espíritos, desses 12 espíritos, que ele chama 12 varões, né? Que eles dizem que quando eles faziam essa comunhão com o alto, né? Fazendo essa invocação ao Mestre Jesus, né?
solicitando a sua presença nessa assembleia que se realizava na terra, né? E eles estavam ali. Eles não tinham assistente junto a eles, eles estavam isolados nessa sala, nesse local, que ele diz que era um santuário transparente, né? O Camilo descreve um santuário transparente, 12 varões em volta de uma mesa alva, né? Fazendo essa corrente, dessa ligação direta às esferas superiores, solicitando a presença, essa invocação a Jesus. Aí eles dizem aqui que eles não tinham necessidade de um assistente junto a eles, porque eles tinham pensamentos elevados, profundos e as melhores reservas mentais. Ou seja, eles não dispersavam esses pensamentos e ao que eles realmente queriam realizar, que era essa comunhão com o alto. Então, eles, como a Selma disse, eles tinham um propósito, apesar deles já serem espíritos virtuosos, né? Eles dizem aqui, qualidades morais, eles já tinham, e em graus de virtude e de ciência, e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam, que é esse amor, né, incondicional, esse amor divino. Então, eles já tinham tudo isso, já em conquista, né? Mas, mesmo assim, não se achavam, né, mestre em nada. Tanto que eles colocam aqui bem claro que mestre para eles era só Jesus. Apesar de intitularem ele como mestres, né, os mestres, eles não se colocavam assim. E aí a Selma vai ler aí para a gente como é que eles se colocavam, inclusive em orações. Nessas orações que eles faziam, como é que eles se portavam. E isso é bom para que a gente veja, né, e ouça que nós aqui, às vezes, temos pretensões, né, de sermos melhores que o outro. E aí a Selma vai narrar aí para a gente, porque isso vai tocar no nosso íntimo também. Então, eles, né, como a Júlia até falou, eles não se consideravam dignos de ser chamados de mestre ou chefe dos demais, porque eles faziam orações, eles oravam e suplicavam em harmonioso conjunto, sem que nenhum deles se considerasse dignos bastante de ser chamados de mestre. Então, eles tinham essa comunhão de união, de oração em súplica. Tá? Isso, o grande, vamos dizer assim, sinal de humildade que a gente pode reconhecer em um ser é essa questão. Sinal de humildade, que eles oravam em súplica, né? E se consideravam assim, que eles eram servidores, que eles não passavam de servos, que o compromisso deles era de servir a uma grande corporação, em que a lei é o amor ao próximo e o devotamento às causas generosas, à justiça, à abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Então, eles falam que o verdadeiro mestre para eles era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Né? E, como tal, o honravam e respeitavam. Né? Invocavam sempre em circunstâncias que era requerida, né? Com todo o respeito e honraria que eles costumam dar a Jesus. E eles, como servos, eles se colocavam como servos, discípulos e subordinados, que desejavam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Quer dizer, aquela questão que nós até falamos um pouquinho antes, eles estavam firmes no propósito que era servir a Jesus. Então, eles não passavam mais... vamos dizer assim, o objetivo, o propósito deles era tão grandioso e eles se humildaram de tal forma que os sentimentos de paixões que nós temos aqui não os
incomodavam, não os desvirtuavam do caminho que eles tinham traçado para eles próprios, né? Então, essa aqui é uma descrição, né, desses servidores, desses 12 mestres servidores, né? E ele ainda tinha aqui, eles acreditavam, né, com muito fervor, né, que o instrutor, né, o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu às invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis de seus espíritos. Antes desceu, misericordioso e terno, como sempre, não apenas até o santuário claro, iluminado, onde só eles penetram, mas também a humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente pelos cardos das provações para aprendizados redentores. Hein, Selma? Aqui mostra, né, que eles, nessa invocação a Jesus, né, eles estavam sendo beneficiados, com certeza. Mas a intenção maior era direcionada, como ele fala, que é a humilde choça, né? Que é essa casa espírita, aonde ia realizar esse trabalho grandioso de fraternidade. E ali ia atender não só aqueles desencarnados dementados, que eram os suicidas, como também os outros que compareceram e também os encarnados que lá estão, né? Então, quer dizer, essa invocação a Jesus atenderia a todos indistintamente. Exatamente. Quer dizer, e eles ali comprometidos, né, com essa comunhão com o alto, né? Aonde eles faziam isso por amor, justiça e principalmente ao dever. Porque o que eles queriam realmente era essa união definitiva com Jesus. Então, que a gente possa se espelhar, né, nesses espíritos superiores que estão a serviço do Cristo. Porque assim, então eles até falam aqui, eles tinham a certeza, né, que a presença de Jesus nessa reunião, né, ele estaria presente ali, né, por causa das virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados ou não, né, ou quer desencarnados. E porque aí ele faz uma narrativa aqui de uma passagem, né, de Mateus 18, versículo 20, que é em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Né? Quer dizer, como todos ali estavam comungando num pensamento só, num sentimento, né? Ele fala, existindo 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, eles tinham essa certeza de que Jesus estaria ali, com todos ali, né? Então, Camilo continua aqui falando que essas reuniões, né, ele fala, reuniões legítimas de iniciação espírita cristã, né, era mais, assim, ele impõe, né, como base, uma base, assim, inalienável, né, para os adeptos. Ele impõe, assim, uma autorreforma moral e mental. Então, naquela noite, que ele fala que foi uma noite memorável para eles, é claro, né? Estavam todos ali. Também eles eram doentes, vamos dizer assim, mas estavam mais disciplinados, eles estavam num trabalho já de tratamento, mas que, assim, ele ficou muito assim que... foi assim memorável porque foi escolhido, né, o tema evangélico a ser estudado lá e comentado, que para muitos deles até era como se fosse a primeira vez que eles estariam ouvindo aquilo,
né? Para nós, que frequentamos o centro espírita, é muito comum as leituras evangélicas, né? Mas para eles aquilo era uma coisa assim difícil, não tinha isso na vida deles, né? Essa questão. Então, quer dizer que aí ele fala aqui, o estudo evangélico, que era estudado e comentado, né? Então, assim, iniciou a leitura do Evangelho, né? O presidente fez a explanação, né? E é o que ele fala aqui, pela primeira vez, né, aquilo foi repercutindo em cada um deles, né? No íntimo de cada um deles, aquele convite à redenção, que as palavras que eles nunca tinham ouvido aquilo, ou pelo menos sido tocados daquela forma. Foi pela primeira vez que eles se sentiram tocados, não é? Podem ter ouvidos, mas assim, sem muita... Hein, Selma? O que o Camilo coloca aqui, né, como você já falou, dessa autorreforma, né, moral e mental, né, porque assim, a gente, quando tem o contato, né, com o Evangelho, independente da nossa crença religiosa, né, a gente faz esse trabalho de uma reforma íntima. E essa reforma, a gente sabe que é uma reforma em nós. A gente não reforma o outro, né? Então, quando a gente tem um contato, como eles vão ter aqui, o contato com o Evangelho, não só Camilo, mas como os outros, principalmente os dementados, né? Tudo isso será feito para uma reforma moral e mental, porque é através dessa reforma que podemos avançar, como diz Denis, para frente, para o alto, em conquista de melhorar a nós mesmos, como espíritos imortais que somos. Então, como a Selma está dizendo, foi a primeira vez que esses espíritos, né, suicidas tiveram contato, né, com o divino convite para essa redenção, que foi o Evangelho de Jesus e o contato com as parábolas, né, que ia ser comentada pelo dirigente da casa. E a Selminha vai falar isso aí para a gente. Então, assim, para aquela reunião ali, né, era assim, apenas uma inspiração, que as pessoas que estavam participando recebiam aquilo como uma inspiração, não é, Júlia? Mas para eles foi um divisor de águas, né? Que fez o grande despertar deles, né? Então, assim, ele fala que, assim, para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, né, que para quem estava ali, os encarnados, era apenas uma linda palestra, emocionante, inspirada. Mas para eles ali, os desencarnados, principalmente, ele diz que em quase a sua totalidade, os desdistosos, né, os infelizes que ali se encontravam, havia muito, mas muito mais que isso, né? Era como se eles, além deles estarem recebendo isso como no Evangelho, para eles que esse despertar desse autoconhecimento, como a Júlia estava falando, para que promova a autorreforma deles, moral e mental, né? Eles ainda tinham a terapêutica, né? Que era a medicação que vinha, aqueles bálsamos que vinham através, né? Sendo ministrados a eles, né? Através daqueles médiuns que estavam lá, né? Dos médiuns, não, dos espíritos, né? Dos médiuns e todo aquele conglomerado que estavam reunidos ali, né? Então, e aí o interessante é assim, olha, eles recebiam os medicamentos, os bálsamos, né? A palavra, vibração de pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, retratavam as imagens mentais daqueles que a proferia. Porque nós sabemos que tinha aqueles grupos também que eram encarregados de receber esses fluidos magnéticos e anímicos para transformar, né,
como se fosse um telão, mas na verdade ele tinha mais como se fosse uma faixa flamulante, né? Ela vinha assim, mostrando para eles toda aquela história, vamos dizer assim, aquela historinha que o palestrante ia narrando. Então, vocês imaginam, né? Você ouviu uma palestra falando de Jesus e você vê todo aquele acontecimento, né? Então, aí, quer dizer, esses fluidos magnéticos e animalizados, eles eram adicionados ali, concretizados, e ficavam visíveis, né, para esses irmãos ali desencarnados, né? Então, isso é tudo uma união de forças mentais para que isso acontecesse. Por isso a importância do silêncio e da concentração no que estava sendo realizado ali, né? Essas ondas eram captadas, as imagens eram retratadas, né? E assim elas eram modeladas e foi feito essa transmissão, vamos dizer assim, né? O desenrolar dessas narrativas que eles estavam ali ouvindo. Aí o interessante, né? Que eles falam até que assim, o mestre Jesus, o Nazareno, ele era reproduzido, a imagem dele, de acordo com o tal qual cada um imaginava como era Jesus. Então, você olhar, eu via Jesus moreno de barba, ele parecia para mim moreno de barba, para Júlia louro de olhos azuis, entendeu? Porque assim ela tem essa imagem que está atrás dela ali, por exemplo, entendeu? Então, cada um via conforme o que eles entendiam ou conheciam do mestre Nazareno, né? Era interessante, quer dizer, não era uma coisa também imposta, nem a imagem de Jesus era imposta às pessoas. Elas se habituaram a vê-lo de tal forma e assim foi sido dado continuidade para que elas se acostumassem àquilo que estava diante delas, né? Então, além deles verem o texto evangélico, né, ainda tinha a fragrância, né, Júlia? Ficava exalando no ar também, né? Aquele fragrância, eles chamam aqui de manancial de amor e virtudes também. Quer dizer, era um ambiente assim todo propício, né? Então, Selminha, quando ele fala disso aqui, né, dessas cenas, né, que ele era comentado as parábolas, né, o presidente da mesa, e isso retratava através dessas ondas com esses espíritos que tinham sido designados para fazer esse trabalho dessas imagens, para que aqueles dementados pudessem ser tocados, né, por essa experiência, né, porque eles já tinham não tinham conseguido através do tratamento terapêutico lá na colônia, como o Ramiro conseguiu, né, o tratamento magnético, eles não conseguiram. Então, ali, só o que fosse exposto em palavras não tocaria esses dementados. Então, foi por isso que houve essa necessidade de transformar essas ondas sonoras em imagens. E isso por conta dessa condição desses espíritos mais elevados, né? Então, por quê? Essa aula, né, tinha essa terapêutica para esses espíritos. Por quê? Né? Porque todo esse estudo do evangelho chegava para eles como um remédio, como uma medicação nesses espíritos que estão muito dementados. Para quê? Para balsamizar essas desgraças desses irmãos. Então, essas imagens ia fazer essa condição para despertar esses espíritos, né? Vamos supor, o Camilo já tinha um pouco mais de entendimento, mas os outros não, né? Então, a gente vê a misericórdia do Pai atuando para cada um de uma forma que vá atender a essa terapêutica. Então, era necessidade deles que fosse dessa forma. Então, e a própria atmosfera daquele recinto foi trabalhado para isso,
para eles sentirem esses aromas, essa suavidade, né? Tudo isso foi preparado para receber esses espíritos. A gente sabe que ali tinha os lanceiros que faziam a proteção dessas arquibancadas, a gente sabe que tem médicos ajudando esses espíritos, os enfermeiros, tudo tinha uma coordenação, mas tinha ali aquela ambiência favorável para recebê-los. Né? E a Selma vai mostrar aí para a gente, né, que quando o presidente falava, né, essas imagens eram repetidas, eram visualizadas, qual foram as parábolas separadas para esse banquete? Foram muitas parábolas. Então, assim, o presidente ele não enxergava o que acontecia lá na casa, mas ele sentia as vibrações harmoniosas, né? E tudo. Então, ele sentia aquela sensibilidade toda no ar e ele ia narrando as parábolas, né? Ele falava as parábolas e fazia as interpretações e eles iam vendo tudo aquilo. Então, veja, parábolas. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Então, tudo isso, todas essas parábolas, eu falei em pequenos trechos, elas eram mostradas ali diante deles, com cenas muito empolgantes e com certeza emocionantes, né? E eles ficavam assistindo aquilo tudo, né? E em silêncio total, aquele silêncio religioso nas arquibancadas, porque além das recomendações que tinham no hospital, lá, nas enfermarias, ainda quando eles vinham para cá, foram recomendados a eles que se mantivessem em silêncio e concentração naquilo que eles estavam a fazer, né? Então, eles estavam ali todos vendo, assistindo aquilo em total silêncio, né? E até assim, os espíritos mais entristecidos estavam ali, ganhando confiança, né? Aí tem aquele, eles botam aqui essa questão, né, do silêncio, que era importante. Julinha, você quer comentar sobre isso aqui? Eu até marquei aqui, porque você tem uma parte bem interessante aí que você vai nos levar. Então, ele quando ele fala, né, de todas essas parábolas que foi comentada, né, que era um desfilar de cenas empolgantes, né, tudo isso era um convite irresistível a todos que estavam ali presentes, não só os dementados, como os outros que estavam um pouco melhores, né? Agora, como a Selma falou, esse silêncio que todos ali estavam, né, refletindo ali do jeito que conseguiam, cada um dentro das suas condições, né? Esse silêncio já foi proposto antes. Nada que eles não conheciam de regulamento, né? Agora ele diz aqui: frêmito de emoções desconhecidas acendia em cada um deles, né?
nas profundezas sensíveis dos espíritos que estavam ali atribulados e tristes. Uma alvorada de confiança, né, começava a surgir dentro deles. Né, que ele diz assim, era um prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Então, diante daquelas cenas, de tudo aquilo que estavam tocando eles, cada um dentro do que podia conceber, eles nasciam dentro deles uma fé, uma confiança. E isso por quê? Porque eles dizem aqui, ó, que nos deveria impulsionar para os labores de salvação. Quando a gente vê essa palavra aqui, labores de salvação, nós aqui, eu e Selma, ficamos refletindo nessa expressão, labor de salvação. Porque aí a gente pode pensar que essa salvação ia cair do alto, né? Como aquelas cenas lá que estava sendo passada para eles. Aí a gente sabe que não, né? Que essa salvação desse jeito não existe. E quando ele fala labor de salvação, a gente sabe que labor é trabalho. E a gente sabe que o Pai trabalha até hoje. Jesus também trabalha. E a gente sabe que essa condição de trabalho é uma lei de Deus. Então, para eles que estão ali também numa condição complicada, né, que foi o suicídio, eles também sabem que eles vão ter que trabalhar por eles mesmos para conquistar a melhoria moral deles. Eles estavam ali para reforma íntima, moral e mental. Então, esse labor era individual, esse trabalho, né? E essa salvação, que salvação seria essa? Aí a gente tem aí os estudos do Emmanuel, né? Que a gente vai buscar ali, e a gente encontra que o Emmanuel nos diz, assim, para nossas reflexões, que tipo de salvação é essa? A salvação é a libertação desses compromissos que assumimos. Que temos compromissos, temos que assumi-los. E temos que ir até o final, o que eles não fizeram. Não. A gente sabe que a salvação é a regularização de nossos débitos. Se contraímos débitos, temos que nos comprometer a ressarcir. Com o quê? Com a lei de Deus. Então, esse trabalho de salvação é para cada um deles que vai ter que ser realizado individualmente. Para quê? Isso para que eles tenham mérito no esforço, no caminho com Jesus. Então, isso fica aí para a gente, não só para os suicidas que estão ali em trabalho, mas trabalho também nós. Nós, espíritos imortais, também temos os nossos trabalhos, os nossos esforços para a conquista de um melhoramento. Não é isso? Então, estamos aqui. Que salvação é essa? É salvação para o quê? Regularização de débitos. E todos nós os temos, né? Uns diferenciados, mas eles tinham o deles, que eles também teriam que ter esse compromisso futuro. Então, eles estão ali em tratamento para quê? Para se recompor para o quê? Para uma tarefa de um trabalho pessoal. E esse trabalho é deles, não é de ninguém. Está tendo ajuda espiritual, mas depois eles vão ter que caminhar para o seu progresso. Né? É isso aí, né, Selminha? Exatamente. Continua. Então, essas palavras ditas pelo orador, né, elas eram envoltas em ondas fluídicas, doces, pensamentos caridosos, né, dos seres angélicos que os assistiam, né? Ainda fala que instruía eternamente com entonações que repercutiam até o âmago de nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste, que nos deveria curar. Então, ele fala que pela primeira vez eles sentiram, desde muitos anos, a esperança que descia em manto de luz sobre almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Tudo aquilo que eles estavam presenciando, né, e sentindo, e
vendo, né, também a presença de Jesus ali em vídeo, né, preencheram ele de esperanças que eles não tinham, né? Eles eram completamente vazios desse sentimento, fé, esperança, isso aí. Então eles começaram a se preencher. Isso é o processo da reforma íntima, né? É você ter esse entendimento e começar a conhecer, porque eles precisam disso, esse entendimento, para uma nova reencarnação, para que eles deixem de ser um suicida. Então, eles precisam colocar isso dentro deles. Não é, Júlia? Ei, Selma, Selma, eu vou pegar um pedacinho aqui desse texto que você já leu, quando ele fala aqui, né? Almas que estavam enoitadas pelas trevas do desânimo e da descrença. Aí, quando a gente leu isso aqui, o que a gente refletiu? Trevas do desânimo e descrença. Por isso, esses sentimentos os levaram a procurar a porta do suicídio. É verdade. A sair da vida física por um caminho equivocado. Eles não tinham crença em nada. Né? Eles estavam desanimados. Por quê? Um ficou cego, o outro foi à falência. Então, cada um teve uma dificuldade ali. Então, eles não tinham a fé no futuro. Eles não tinham a imagem desse Mestre Jesus que podiam acalentar eles ânimo, coragem, fé, esperança. Então, essa descrença que levou cada um, dentro da sua dificuldade, a achar que, terminando com a vida física, acabava com aquele suplício. E eles estão vendo agora que estavam equivocados. E agora a Selma vai nos narrar aqui uma cena que Camilo coloca aqui como até patética, e ao mesmo tempo muito triste, que a gente vai ter agora o contato. Como foi esse tratamento com aqueles médios que tinham sido escolhidos para o trabalho? Que trabalho era esse? Que trabalho grandioso é esse desses médiuns e desses espíritos abnegados ao trabalho de sustentação? Então, agora a Selma vai narrar para a gente isso aí, que fica para nós essa informação dessa grandiosidade desse trabalho. Então, quer dizer, vocês verem, né? Toda essa emoção, toda essa comoção que foi criada em cada um deles. Quando, de repente, né, aquele silêncio ele é quebrado por um brado, que eu chamo um brado angustioso de desesperação total, né? Quebrou o silêncio. Então, quando eles procuraram ver, e o Camilo identificou que daqueles, né, miseráveis, como eles descrevem, que estavam ali os dementados em tratamento necessário, né? Ele identificou como um dos retalhados. Assim, eles denominavam aqueles que foram... o corpo astral deles, né, no caso, foi esfacelados, né, pelas rodas do veículo de ferro, né, pelo trem. Então, ele chamava dos retalhados, que nós já narramos aqui, que é considerado assim dos piores suicídios de se ver o espírito, né? Selma, quando você falou aí retalhado, esse envoltório carnal foi retalhado pelas rodas do trem. Só que eles guardaram, eles conservaram no corpo astral, ou seja, no perispírito, essa identificação como ficou o corpo físico. Então, eles dizem retalhados, por quê? Porque cada um guardava no seu corpo astral, no perispírito, a cena do acidente. Exatamente. Só que o Camilo e aqueles outros tinham conseguido, através daquele tratamento magnético,
tirar aqueles vícios, aqueles cacuetes. Esses ainda não conseguiram, ainda traziam a impressão de estar com o corpo retalhado, o corpo perispiritual, tá? Exatamente, porque o corpo carnal já não existia mais. E o corpo espiritual deles, o corpo astral, né, ele trazia as impressões do ato, né, do suicídio. Então, esse irmão, ele começou a se desesperar, a gritar, né? E ele narra que assim que ele estava assim, na angústia dele, ele esperava receber auxílio também, né? Ele chora, ele fica numa angústia muito grande, né? Aí diante de toda aquela visão. Então a narrativa dele foi a seguinte: ele grita. Selminha, só um minutinho. É que a gente tem que deixar claro aqui que toda essa visão era para os desencarnados. A Assembleia continuava na parte física normal. Dirigente falando lá sobre as parábolas, dissertando sobre as parábolas, estava tudo do normal. Só que esse grito foi ouvido por todos os desencarnados que estavam ali na arquibancada, que foi esse irmão, que aí ele diz aqui, ó, entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras de todos que estavam ali naquela assembleia, dos desencarnados. Aí eles dizem que esse irmão, que eles chamam como retalhado, ele se jogou de joelho no solo. Essa cena, para mim, né, eu me senti assim muito comovida quando eu li essa descrição de Camilo, dizendo que esse irmão, ele em prantos, naquele momento, depois de todas aquelas cenas que ele estava presenciando do mestre, do auxílio, do vinde a mim, vós que estão aflitos, e ele trazia a aflição, né, porque ele se achava ainda retalhado. Então, ele se joga de joelhos no chão. Entre lágrimas e desespero total de súplicas, né? E ele diz assim: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, eu quero a vossa misericórdia. Não posso mais, não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. Então, vocês imaginam, né? O desespero, essas palavras muito mais desesperadoras sendo ditas ali para aquele espírito que estava tão sofrido ainda, né, pelas circunstâncias do seu desencarne, né? Então, diante disso, isso sempre lembrando aqui que isso tudo se passa só no plano espiritual, né? Então, Alceste e Romeu, né, ele faz um sinal para os enfermeiros. Vocês lembram que Alceste e o Romeu, eles estavam ali tipo como que supervisionando, né, a equipe dos que estavam assistindo a esses irmãos mais dementados. E eles tinham os enfermeiros e médicos para os irmãos, para cada um daqueles dementados. Então, ele fez um sinal, os enfermeiros, né, muito carinhosamente, claro, bondoso, né, conduziram ele até o médium, que era uma senhora jovem, que eles chamam aqui, né, com feições delicadas, para que ele se aproximasse, levaram ele. Junto deles, 2 médicos que foram designados para ele, também o acompanharam, com o propósito não só de cuidar daquele irmão dementado, mas também acompanhar, né, a médium e cuidar dela. Vocês lembram que nós falamos do compromisso dos médiuns, era voluntário, e foi explicado a eles o que sucederia, mas que eles receberiam toda a assistência necessária, porque eles sentiriam no corpo físico, né, aquelas sequelas, né, desses irmãos mais débeis, né? Então, esses médicos estavam responsáveis pelo espírito
mas também pelo médium que teria que ser dispensada a mais deslevada assistência, para que nenhum contratempo sobreviesse. Tá? Então, o Camilo fala que foi uma cena patética, vendo tudo aquilo, mas que também muito sublime, por causa de toda a compaixão que aquilo gerou, né? De atender aquele irmão também. Então, o que acontece? Esse irmão, ele se aposta do aparelho carnal, o aparelho da médium, né? Então, naquele momento que ela estava ali disponível para emprestar o corpo dela para esse irmão, que eles falam que assim, emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo por ajudá-lo a conseguir alívio, né? O suicida sentiu em sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível. Ele tinha um corpo material, ele tinha os órgãos materiais, né? Então, das quais as vibrações dele, que ele fala, nas quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas, para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Né? E Julinha quer continuar? Sim, e aí a gente não pode esquecer, né, que quando aqui foi feita uma incorporação, né? A gente não pode esquecer isso, apesar de que na codificação, Kardec não usa esse termo incorporação, ele usa o termo psicofonia. Oi. Júlia, você travou. Tá? Que é a mesma coisa de que psicofonia. Então, nesse momento, ele começa aos gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium que traduziu. Então, essa tradução é feita através da psicofonia, né? Que é através que Kardec nos explica no Livro dos Médiuns, tá? Tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes. Quer dizer, ela de posse, né? Que ela tinha o dom da incorporação, né? Cada médium tem um dom mediúnico. O dela ali era de incorporação, né? Então, dentro do que ela conseguiu, ela reproduziu aqueles gritos, aquele pavor todo desse espírito, né? Retalhado. Então, o que aconteceu nesse momento com o espírito? Ele ficou enlouquecido, porque naquele momento desse choque anímico, né, dessa incorporação, ele começou a visualizar na mesa onde estava o médium, ele visualizou o corpo dele destroçado, esses fragmentos do corpo. Aí como é que ele achou que era o corpo dele? Porque na mesa tinha lápis, tinha caneta, tinha livro, tinha papéis. Então, cada objeto desse, para ele, era um pedaço do corpo dele. Então, ali ele via, né, cérebro, o coração, os ossos, os braços, tudo ali fragmentado. E ele pedaços, né? Os pedaços. Então, o que ele começou a fazer? Porque ele estava enlouquecido. Ele queria juntar tudo isso. Por isso que Camilo diz uma cena patética. Porque, aos olhos físicos, a gente vê alguém, um médium, sobre a mesa, gritando, juntando papel, livro, lápis e borracha e caneta. Só que ele conseguia ver ali os pedaços do corpo dele. Então, ele diz aqui, enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos,
em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda a parte o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência. Arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Aí ele diz aqui, nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração e o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes. Mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno. Então, interessante, desculpa, é que ele conseguia, naquele momento, ver o presidente da mesa. E quando ele começou a juntar tudo, ele pediu socorro. Peça a Jesus para vir me socorrer. Porque ele já conhecia naquele momento, através das parábolas, essas imagens que o mestre disse: vinde a mim, vós que sofreis. Então, naquele momento, ele disse: me ajuda. Aí ele olhava para o presidente: peça a Jesus que me socorra. Né? Então, essa cena foi muito, muito forte para todos que estavam ali presenciando, os encarnados, porque via aquela jovem médium agarrando todos aqueles pedaços de papel que estava na mesa, achando que eram os destroços do físico, do espírito ali, né? Por quê? Porque ele se servia da médium como instrumento, então ele achava que tudo aquilo ali era o corpo dele. E aí, o que a gente vai trazer aqui também na íntegra, porque são textos muito fortes para nós, que ele diz aqui, o conhecia para... ele sentia-se vivo naquele momento, nervoso, irrequieto, excitadíssimo. O dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava. Ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se, ululava, expunha, sufocado em lágrimas, afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio. O remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois ele reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito, segue aí, Selminha. Mesmo um espírito desencarnado é competente para avaliar, uma vez que as não tenha experimentado, né? Então, quer dizer, é uma cena assim que a gente não tem esse telão aqui diante de nós quando lemos, né? Mas a gente consegue imaginar. E realmente é muito forte, muito sensível, muito sofrida, né? Não tem como não se emocionar, se comover
diante de um sofrimento tão grande, né, para um irmão. E acontece que isso comoveu a todos que estavam na mesa, né? O presidente e os tutelados invisíveis amorosamente inspiram, né? E fala piedosamente, apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com suas palavras de honra, a qual não tem dúvida em empenhar, né? Tal a certeza de que afirma: a intervenção do médico celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Isso é o presidente da mesa, né, falava para ele, né, para que ele tivesse essa esperança, né, da intervenção de Jesus para ele. Ainda pede assim: eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo, em busca do seio amorável de Jesus. Que a súplica de mercês imediata para o desgraçado que precisa serenidade, a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Então, aí vamos seguir aqui, Thelmy. Agora eu já consegui me recompor, né? Porque foi forte realmente a narrativa dele, né? De Camilo. Então ele diz aqui que todos que estão ali, né? Boamente, todos quantos se interessam pelo infeliz, alucinado, encarnados que compõem a mesa, os desencarnados que realizam a magnificência da sessão. Aí ele começa a dizer quem são esses desencarnados que vão compor essa prece sincera a Jesus. Aí ele fala que são os instrutores, os vigilantes, os assistentes, guias da casa, até os lanceiros. E até eles, os delinquentes, como o Camilo e os outros, eles se unem numa prece, né? Comovidos por aquele irmão que está ali naquele sentimento de horror, né? Então, oram ainda os diretores da nossa colônia, que no segredo do templo assiste quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos, ou simplesmente servindo-se da dupla vista que facilmente acionam. Então, esses espíritos elevados que ficaram lá, né, ajudando nessa composição desse trabalho, também estavam naquele momento orando por esse infeliz que estava ali aos gritos suplicando socorro a Jesus. Então todos, e eles estavam ali através daqueles aparelhos, eles conseguiam ver todas as cenas que desenrolavam ali, mas eles também não precisam, espíritos superiores podem usar a dupla vista, a gente sabe disso, né? Mas aí Camilo descreve o que ele está vendo. Ele vê que eles estão analisando tudo através de um telão, né? Então, eles fazem essa prece para esse irmão infeliz. E essa prece sincera, a prece ilibada e santa, transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente que, dentro de curtos minutos, atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio.
que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo. São vozes a lhes segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas, vislumbres de bonâncias nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito ergastulado na desgraça. Então, foi preciso da médium, dessa vibração humana, para que ele conseguisse despertar, porque aquele tratamento usado no hospital não conseguiu proveito para esses irmãos. Foi necessitado essa ajuda que foi feita por esses espíritos abnegados ao socorro desses irmãos, para que, através da incorporação, ele tivesse o consolo, tivesse a ajuda necessária para que ele pudesse despertar daquela angústia onde ele sentia ainda o seu corpo perispiritual retalhado. E daí ele conseguiu entender, né, que ele já não estava mais naquelas condições, através dessa união com Jesus e com o alto, junto a todos aqueles corações, visíveis e invisíveis, em ajuda harmoniosa a esse espírito dementado, né? Então, ele diz aqui, após a prece, seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora, durante a prática dos mistérios dos santuários dos antigos templos de ciências orientais. Aí ele lembra, porque a gente sabe que lá no hospital tem hindus. Então, eles trabalham com o quê? Com a meditação, com toda aquela harmonia do silêncio. Então, depois de toda aquela prece, houve aquela paz, aquele silêncio que todos aqueles estavam sentindo. Todos os espíritos estavam ali sentindo aquelas vibrações de paz, de amor e de fraternidade. E a gente, eu acho que já estamos bem no final do nosso estudo, né, Selma? E aí a gente agora encerra, né, nosso estudo de hoje, né, sabendo como a prece é importante, né, e principalmente essa fraternidade, esse conjunto em ação, beneficiando aquele irmão dementado, naquele socorro, mas como Camilo nos pediu no início do livro, né, que a prece sincera alcança a esses irmãos que partiram pela porta do suicídio achando que era assim a melhor saída, e a gente sabe que não é essa saída. Então, vamos agora, no encerramento do nosso estudo, fazer essa prece para que depois a Selma possa encerrar o nosso estudo. Não é isso, Selma? Podemos, então, orar a esses irmãos, pedindo a ajuda espiritual de Jesus, esse mestre, esse amigo de todas as horas, e levando nossos pensamentos a Ti, nesse socorro para todos esses irmãos suicidas que partiram daqui do plano físico, achando que essa saída seria a melhor para eles. E que Teu amor, Senhor Jesus, o amor de Maria e esse amparo da misericórdia do Pai possa chegar a todos esses irmãos, que vão ter, com certeza, uma nova oportunidade. Sendo assim, Mestre Jesus, pedimos em Teu nome e em nome de Deus e de Maria, esse socorro para todos esses irmãos. Que assim possa ser, Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos também a Dona Ivone do Amaral e sua equipe, a toda a falange, né, de luz que está presente nesse estudo. Agradecemos a eles a proteção e a inspiração, que eles nos apoiem, que eles nos orientam, então que possamos estar sempre presentes, continuando nesse nosso caminho aqui de propósito para esclarecimento, aprendizado, principalmente, porque nós aprendemos muito com isso. Não só ensinamos, não, aprendemos muito mais até, não é? Então, que
toda essa equipe possa estar conosco na próxima semana, continuando com os nossos estudos, nossos trabalhos, firmes no nosso propósito. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine, nos proteja no caminho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos por esse estudo e que possamos estar aqui na semana que vem. Agradecemos muito por essa grande oportunidade. Obrigada a todos. Tenhamos uma semana ainda aí pela frente de muita caminhada, né? A caminhada, que a gente nunca se perca desse caminho que Jesus deixou aí para nós, né? Muita paz. Graças a Deus.